Sabe aquela expressão crucificar a carne? Soa intenso, né? Pois é. Mas o que isso quer dizer na prática? Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, como se fosse um verdadeiro plano de batalha espiritual. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. A nossa jornada começa bem aqui, com essa declaração que é, uau, super radical. Quem pertence a Cristo já travou uma guerra decisiva contra a própria natureza. Mas vem cá, como é que isso funciona no dia a dia? Então, é óbvio que não estamos falando de um ato físico, né? Isso aqui é sobre uma batalha que acontece do lado de dentro. Um conflito entre duas forças opostas que moram em nós. Vamos primeiro conhecer quem são os combatentes. Em toda batalha tem que ter um adversário, e nesta aqui o oponente é bem íntimo. A fonte chama de a carne, ou de um jeito ainda mais direto, o velho homem. Olha só essa lista. A fonte nos mostra que esse tal de velho homem não é um inimigo que está lá fora. Não. Ele está aqui dentro. É a raiz de todos esses comportamentos que nos puxam para baixo. É como se fosse a nossa configuração de fábrica, sabe? Aquela que vive batendo de frente com o nosso espírito. E aqui está o centro de tudo. Uma tensão que talvez todo mundo conheça bem. As Escrituras descrevem isso quase como uma guerra civil espiritual. De um lado, a carne com seus desejos. Do outro, o espírito, querendo algo muito maior. Certo. Mas como é que se vence um inimigo que mora dentro da gente? A resposta que a Escritura nos dá é uma arma. Só que não é uma arma comum. É algo que o mundo, na verdade, enxerga como fraqueza. A cruz. Para a gente entender o poder dessa arma, vamos lá na origem. Em grego, a palavra é estauros. E o mais legal é que não significa só cruz. É a raiz da palavra crucificar. Ou seja, a própria arma já vem com um manual de instruções embutido. Incrível, né? A fonte aqui explica de um jeito muito claro. A cruz foi a sentença exata que a nossa natureza pecadora merecia. O pecado cria uma dívida, e essa dívida só se paga com a morte. Na cruz, essa sentença foi cumprida, só que num substituto, limpando a nossa ficha de uma vez por todas. Agora, a parte mais genial da história é como essa arma funciona. A estratégia envolve virar o jogo e usar o plano do próprio inimigo contra ele. Para entender essa virada de mesa, a gente precisa de outra palavra-chave: escândalo. Significa armadilha, laço, sabe? A fonte explica que as forças das trevas planejaram a cruz para ser exatamente isso. A armadilha final, um escândalo público para derrotar e humilhar o Filho de Deus. E é aqui que a gente vê o ponto de virada da batalha. Aquilo que foi projetado para ser a derrota mais vergonhosa acabou se tornando um instrumento da maior vitória de todos os tempos. E o resultado dessa armadilha que deu errado para o inimigo é descrito por uma última palavra, catarjo. Significa anular, deixar sem efeito. A cruz não só escapou da armadilha, ela usou a própria armadilha para desarmar o inimigo por completo, tirando toda a força e todo o poder dele. Então, qual o resultado dessa vitória? Uma realidade completamente nova. Já que a armadilha do inimigo se virou contra ele, o poder que o pecado e o velho homem tinham sobre nós foi quebrado. Eles foram neutralizados. Em Romanos capítulo 6, a fonte nos dá um mapa bem claro dessa vitória. Olha o fluxo. Primeiro, o velho homem, nossa natureza antiga, é crucificado junto com Cristo. O resultado? O corpo do pecado é destruído. Ou seja, o poder que o pecado tinha sobre nós é anulado. E a consequência final? Liberdade. A gente não é mais escravo do pecado. Essa imagem aqui resume perfeitamente a transformação. É uma mudança radical. Sair da escuridão e ir para a luz. Sabe? Deixar as correntes da escravidão para trás e viver em liberdade. O governo interno muda. Sai o domínio da carne, entra a liderança do espírito. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Essa liberdade toda não é algo que a gente conquista na raça, com o nosso esforço. É um presente que se recebe pela fé. Pensa assim, é como ganhar a escritura de uma casa. A batalha pelo terreno já acabou, já foi vencida. Agora é só entrar e morar, confiando que a casa é nossa. É isso que a fonte diz, o justo viverá pela fé. Então, a grande pergunta que fica é essa: se a vitória já foi conquistada e o poder do pecado já foi anulado, como é que a gente vive essa realidade no dia a dia? Porque, veja bem, entender o plano de batalha é o primeiro passo, mas caminhar nessa vitória, alimentando o espírito e deixando a carne morrer de fome, essa é a nossa jornada diária.